Já começa. Eu tô admirando ela, cara. Essa aqui tá. Tava há quase 3 anos aí numa novela pra trazer ela pro Brasil. Ela já veio e voltou mais de uma vez. Por causa da Receita Federal não aceitar a máquina usada. Então, foi um drama, mas tá aí, cara. Como ela ficou muito tempo guardada aí, em depósito, etc., ela tá um pouco... A gente tá dando uma manutenção nela ainda. É um protótipo da Strive. Depois vocês vão ver quando chegar o nosso shoulder press aí, que já tá no Brasil também. Pelo menos metade dele tá no Brasil já. O design é bem diferente, tá? Essa extensora é o protótipo original Style, que os caras chamam. Só fabricaram 800. E sabe-se lá quantas que tem em condição de uso, né? Então provavelmente é a única no Brasil. E uma das únicas do mundo. Talvez seja a máquina mais rara aqui da academia, tá? Ela é de anilha, ó. O sistema é esse Smart Strength que a Strive patenteou nos anos 90. Ele tem tanto de anilha quanto de placa, tá? Mas as primeiras foram de placa. Então ela tem aqui o perfil de força variável. Dependendo de onde a gente colocar a anilha, ela pode pesar mais no começo, pode pesar mais no fim, pode pesar mais no meio. Então com a mesma máquina e às vezes com a mesma carga, mesmo número de anilhas, a gente consegue sobrecarregar um músculo em posições diferentes durante as séries, né? Então posso fazer uma série sobrecarregando ele na posição alongada, depois posso fazer uma série deixando um pouco mais leve na posição alongada e sobrecarregando no meio. É uma máquina que dá pra trabalhar, por exemplo, eu que gosto de usar bastante rotação de treino, dá pra fazer em uma semana sobrecarregando em cada parte do músculo também. Então é uma máquina que permite milhares de combinações aí. Não, é fita. Uma fita. Isso aqui é uma fita de Kevlar. No geral, fita roda bem melhor do que cabo, tá? Salvo algumas exceções aí. Mas ela é de fita. Todas as Strive que tem parte móvel assim são de fita, tá? E a construção não tem nem o que falar, né? Essa maquininha... essa aqui duvido que alguém tenha no Brasil, cara. Essa maquininha desse tamanho pesa 180 kg. Só ver a construção dela aí, cara, é grossa. A diferença dela para outras extensoras também é essa questão dela tem que atingir o músculo mais no fundo. Se vê o ângulo, ela fica quase inclinada que nem aquela Nautilus. Então, ela já tem a cadeira inclinada, que aqui nos anos 80 e 90 os caras sabiam que era mais vantajoso assim. Então, além de ter essa inclinação, ela tem esse perfil de resistência variável. Então, a gente pode variar, tanto, por exemplo, colocar tudo no meio, ou colocar tudo em cima. Ou às vezes eu quero balancear, eu boto só um pouquinho em cima de anilha e algumas no meio. Ou tudo embaixo, ou um pouco embaixo e um pouco no meio. Dá pra fazer muita combinação, velho. Com certeza é a máquina mais versátil da academia aqui, é essa. E o shoulder press está vindo. Que também provavelmente é o único no Brasil, tá? Não querendo falar nada, mas já falando, né? Aqui se eu sobrecarregar, botar ela aqui, a carga embaixo, ó. Ela vai começar bem pesada, ó. E conforme o peso vai se afastando do eixo, ela fica mais leve, correto? Se eu coloco tudo aqui, ela vai começar leve, porém quando começa a chegar perto do eixo aqui, o peso, ela começa a ficar mais pesada. Então o que acontece? Aqui ela arranca mais leve e na parte final ela vai ficando mais pesada. Embaixo ela começa mais pesada e na parte final vai ficando mais leve. E aqui no meio a gente tem um perfil de força bem balanceado. E eu posso também combinar um pouco no meio, um pouco em cima, um pouco embaixo ou um pouco em todos, para ter um movimento bem balanceado do começo até o fim. Essa aqui é uma Paramount. Essa aqui também é a geração 1 da Paramount, tá? Essa é a primeirona de todas e acredito que tenha sido, pelo que eu pesquisei e me falaram, foi o primeiro pêndulo squat a ser fabricado. Até a época que proibiram, no final dos anos 90, eu acho, 2000, e naquela época se acreditava que ele machucava o joelho, mas hoje em dia já sabe que não tem mais isso. E voltaram a ser fabricado, mas essa aqui, pelo que eu entendi, foi a primeira de todas, tá? E essa aqui é a geração 1 da primeira linha da Paramount. A gente deu uma modificada nela aqui porque eu pedi para um amigo nosso instalar aqui uns horns de peso maior, subestimei, obviamente.
porque nunca foram usadas até a capacidade máxima, né? Se tivesse fechado o original aqui, a gente também não ia usar até a capacidade máxima. E falta alguma coisa. Agora que eu tô com o tempo e alguns contatos a mais lá fora, a gente vai começar o processo de originalizar ela também. O adesivo da placa não é mais original, a gente quer colocar o adesivo original. E talvez eu retorne ela aqui eu tenho a peça ainda, então talvez eu retorne ela pro Horn original para ela ficar 100%. Uma coisa que, se a gente for ver os pêndulos de hoje, a maioria é fabricado sem contrapeso, tá? E o que acontece? Tem até uma placa aqui que a gente vai colocar nela, que é original também, que fala quantos por cento de peso a gente tem que colocar no contrapeso, de acordo com o que a gente coloca aqui atrás, tá? Então acontece que ele é um agachamento pendular, então para pendular ele precisa ter o contrapeso. Por quê? No momento que a gente coloca o peso só atrás, ela chega lá embaixo e ela tem esse stick point gigantesco. Então acaba que fica muito difícil a saída dela lá embaixo e aí sim pode causar alguma lesão. Então qualquer agachamento pendular, ele precisa ter o contrapeso, tá? Já vamos avisar o fabricante de máquina Curupita que tem feito sem contrapeso. Por favor, comece a fabricar o agachamento pêndulo com contrapeso, ok? Conforme o peso se aproxima do eixo, ela vai ficando muito mais pesada, tá? Então o que acontece? Nosso músculo ele tem a maior capacidade de força quando está alongado. Porém, quando ele está extremamente alongado, ele perde essa capacidade de gerar força e nos coloca no tipping point, que é onde a gente também tem menos capacidade de gerar tensão mecânica. Tá? Então, quando a gente sai dele e começa a voltar aqui para tirar o peso de perto do ângulo, é onde a gente mais consegue gerar tensão mecânica e força. Então, por isso que é importante o contrapeso ali, exatamente porque quando a máquina começar a descer, o contrapeso vai ficar longe do eixo. E isso vai nos ajudar a tirar desse stick point chato dela. Tá? Então, alunos da Junkyard, por favor, usem contrapeso. Se não me engano, o cálculo é 20 a 25% do que vocês colocarem aqui tem que ir no contrapeso. Pô, essa é mais outro achado da Junkyard aí. Infelizmente, tá funcionando, tá? Mas infelizmente ela não veio Eu já vi dias melhores, tá? Então essa aqui a gente vai estar mostrando para vocês também todo o processo de restauração dela. E ela é mais uma daquela da linha da Power Plus, tá? É da mesma época do que a Next Generation. A diferença é que essa aqui elas já vieram com anilha e fita, ó. Mas ela segue o mesmo princípio de tensão constante da Nautilus. E mesma robustez também. E quem vier aqui sentar nela e experimentar vai entender o que é o princípio de tensão constante. Em momento nenhum do movimento ela fica nem mais pesada nem mais leve, tá? O movimento é fluido durante toda a porção dele.